Hoje é segunda-feira, dia 13 de agosto de 2018 e claro, tô aqui no Cocatec, seu programa mais que diário sobre tecnologia e no episódio de hoje, a NPD, Defcon, bolão e muito mais. Dicas, produtividade, tecnologia, opinião, comportamento, tendência, notícias. Cocatec. Cocatec, a sua dose diária de tecnologia. Apresentação: Gustavo Faria. Comemorou o Dia dos Pais, seja como filho, neto ou pai, ganhou ou recebeu algum presente geek tech maneiro, ou como diz o Meirelles, um presente geek? Me manda lá no Instagram, no @cocatecpod, quero ver o que você ganhou / deu de presente. Lembra que eu falei sobre açúcar, que ia virar a nova praga do mundo? Eu pedi uma comidinha em casa esses dias com Coca Zero. E aí eu recebi a Coca vermelha, com aquele rótulo vermelho. Aí eu fiquei danado da vida, isso aqui é Coca normal. Mas não, o rótulo é o mesmo, vermelhão igual. A diferença agora é escrito uma tarja preta em cima, sem açúcar. Antes era notório a diferença, com açúcar, sem açúcar. Agora já tá começando a fundir o com e sem açúcar. Espera só pra você ver. Eu coloquei lá no Instagram o meu powerbank, a luz, o LED do powerbank, esse 20.000 mAh com moeda de recarga do Apple Watch e ainda consigo recarregar 3 dispositivos com um único cabo Lightning. Ele tem um LED muito forte e eu sou daqueles que tampa o LED do Time Capsule. Se eu não me engano, ele vem envolvido, não um plástico branco, mas uma coisa meio autocolante branca. O Apple TV também, ele vem envolto, não chega a ser uma fita isolante, é outro material. Ele não é exatamente autocolante, ele gruda, mas não é autocolante tipo Durex, não tem muita cola. E uma camada só não dava conta do recado, vazava a luz. Eu peguei umas 3, 4 camadas, coloquei em cima do Apple TV, no LEDzinho do Apple TV, aquele branquinho, e também em cima do LED do Time Capsule. E eu fiz a mesma coisa aí com fita isolante, porque é muito forte. Mesmo com fita isolante vaza, pra você ter noção de como é potente esse LED. Deixei só uma berolinha pra ver quando tá carregado ou descarregado. E aí que a gente vê que tem muita gente com um toque nesse mundo que odeia LED. E outra pra você, de toque, eu tive que trocar os meus AirPods, coisa de 9, 10 meses depois de uso, eu troquei a caixa dos AirPods. E um mês depois, eu troquei o fone esquerdo. Bacana que eu ganhei uma super bateria na caixa dos AirPods. Bacana que eu ganhei uma super bateria no fone esquerdo. Só que essa bateria tá durando muito mais do que a bateria do fone direito. Aí você vê que depois de um ano, como a bateria degrada, eu uso bastante, chega a dar uma diferença de 40%, 50%. O fone direito zera e o esquerdo ainda tá lá nos 50%. Isso especialmente é bom pra mim, porque eu uso às vezes só uma ponta, fico trocando, né, as pontas dos AirPods. Muitas das vezes eu uso só um pra ficar, digamos, acessível, caso alguém queira falar comigo, mas você vai ver ali o percentual de bateria dá umas coceiras atrás do pescoço. E hoje, segunda-feira, eu tô abrindo as inscrições do treinamento fechado do Hackeando a Automação. Se você quiser trilhar comigo nessa jornada, receber aquilo que eu levei anos pra descobrir em aulas fáceis de aplicar, isso claro, pela vida toda, cola lá em coca.tech/automação e lembro que patrão tem desconto. Notícias. Cocatec. Vocês viram que roubaram um avião? Um carinha que trabalha no próprio aeroporto, faz aquelas operações de solo, cuida de bagagem e tal. Decolou com o avião, não tinha ninguém no avião, o avião acabou caindo. Ninguém sabe como que ele conseguiu decolar. Provável que ele soubesse como ligar o avião e tal. Até onde eu entendo, ligar um avião não é tipo ligar um carro, virar uma chave. Tem alguns protocolos a serem seguidos. Parece uma coisa bem surreal, né? E na quinta-feira, na noite de quinta-feira, a gente teve o primeiro debate, atingiu o recorde de live de visualizações ao vivo. Eu acompanhei até quase os 400 mil. Para a população brasileira, 200 milhões. Aí 400 mil views, vamos arredondar aí para 0,2%. Em termos de pontos de Ibope, não é tão fácil fazer essa conta, porque isso leva em consideração a população do local. Em São Paulo, isso daria uns 2 pontos percentuais. Já no Rio de Janeiro, isso daria uns 3 pontos. A nível nacional, daria aí algo na casa de meio ponto, um pouquinho mais, né? 0,6, alguma coisa assim. Considerando que é um canal de TV via YouTube, tá bom, né? Dá-lhe ursal. Amanhã, terça-feira, é o dia limite para a Lei Geral de Proteção de Dados. É provável que a Agência Nacional de Proteção de Dados, a ANPD, seja vetada. Naquela treta de poder legislativo criando algo no poder executivo. Tem algumas legalidades a serem cumpridas. Talvez venha uma medida provisória, talvez um novo projeto de lei. Eles têm prazos de tramitação diferentes. São os ritos. Mas o que vai mudar para você? Muda a questão de transparência, o consentimento. O
Uma empresa vai ter que, eu quero coletar esses seus dados, tem que fazer um inventário desses dados, nome, telefone, endereço, tem que estar bem claro. Depois eu vou reler os termos de uso do Coca-Tech para ver se eu consigo deixar mais claro ainda. Vai ter que dizer para que está usando esse dado. Se acontecer um vazamento, vai ter que dizer, olha, aconteceu um acesso não autorizado, a gente está aqui reparando, os dados são seus, de fato, pode falar com a empresa, apaga esse dado e ela vai ter que apagar. Não, altera aí esses dados, os dados são seus, eventualmente estão custodiados naquela empresa para o fim que você autorizou. Se der ruim, se a empresa não cumprir, paga uma multa diária de até 2% do faturamento e, eventualmente, se der muito errado mesmo, ela perde até o direito de uso de dados. Existe um prazo para isso entrar em vigor, então digamos que aconteça tudo ok nessa terça-feira. São 18 meses que as empresas têm para estarem de acordo com as novas regras. Falando de roteadores, o Mesh, você sabe, ele é um protocolo, cada um tem o seu Mesh, e a Ares liberou o primeiro produto que vai ter o suporte ao Open Mesh, ou seja, você vai poder usar Mesh de qualquer outro roteador. Na parte de hackeragem, conseguiram fazer um ataque a alguns modelos do D-Link, aí você acessava o Banco do Brasil e não ia para o Banco do Brasil, acessava um site falso. No Mac, no processo de configuração inicial, conseguiram invadir e ganhar acesso à máquina via Wi-Fi durante a configuração inicial. Tudo isso por causa dessa conferência de hackeragem, a DEF CON, lá em Las Vegas. Teve até um garoto, 11 anos de idade, que fez SQL Injection no site do governo que fornece informações sobre eleições. E Coca, falando sobre dados pessoais, removeram os links do Tudo Sobre Todos. É aquela eterna briga de gato e rato. Foram em cima do Tudo Sobre Todos, aí saiu do ar, voltou, agora tá num domínio na Suécia, e o pedido de retirada do ar não cita a URL. Aí o Google falou, como é que eu vou tirar aqui se eu não sei qual é a URL? Tem um cenário onde os motores de busca teriam ali um cadastrinho, Tudo Sobre Todos, e não retorna resultados. Esse é um cenário, só que sabe-se lá até quando que isso vai durar. Poucas coisas têm o potencial de mudar as estruturas da sociedade. Muitas das vezes as previsões, isso vai mudar o mundo, não se concretiza. A internet foi uma dessas coisas, mudou a nossa relação com posse versus serviços, abriu espaço para Uber e todas as outras economias compartilhadas. E tem uma outra coisa que tem o mesmo potencial que a internet, que é o blockchain. A gente não sabe onde vai parar o blockchain, da mesma maneira que a gente não sabia lá em 95, 98, onde que ia parar a internet. E ela não para aqui, né? A internet avançou muito, mas ainda tem muita coisa por vir. Quando os desenvolvedores conseguirem tomar posse do conhecimento de blockchain, porque blockchain não é computação básica e armazenamento como um simples aplicativo. Você está lidando com mensagens, eventos, chave pública, containers, gerenciamento de identidade. É uma tecnologia complexa para você gerenciar e ainda está atualizado. Quando isso virar carne de vaca, o que vai acontecer? Você pode criar uma internet distribuída que você não vai ter como travar o acesso. Então, todas essas políticas hoje, não deixa acessar tal site, isso pode vir por água abaixo, dependendo do caminho que a gente for seguir. Essa coisa de privacidade, proteção de dados, pode ter um blockchain com os dados de todo mundo, onde só você tem a chave, só você tem o acesso. E as empresas, quem quiser acessar aquele dado, vai ter que pedir permissão para você. Tipo um super login do Facebook, alguma coisa assim. As coisas, elas vão mudando aos poucos e a gente só nota a mudança muito tempo depois. Vieram as redes sociais e a gente ainda não entendeu que o essencial da internet é a rede social. O essencial da internet é a conexão, é a conversa, é a interação, e você tem toda essa safra de conteúdo sendo gerado com YouTube, com podcast, que tem exatamente esse punch de conversa, não de conteúdo pura e simplesmente como produz a mídia tradicional. Os jornalistas vão lá na faculdade, estudam e olham para a internet, para as plataformas como mídia, como um lugar para criar conteúdo, para distribuir conteúdo, mas eles ainda não sacaram isso. A gente precisa dos jornalistas porque eles vão trazer a notícia, vão dar o furo, mas aquilo vai se espalhar na internet, que vai acabar não mais monetizando quem deu o furo. Notícia hoje, esse conteúdo virou carne de vaca. Hoje você tem N fontes de conteúdo e você escolhe qual. Aquela que melhor conversa com você. O que mais de DEF CON? Tiveram vários ataques, conseguiram hackear o marca-passo de novo, já tinham conseguido hackear ano passado, esse ano mais uma vez. A polícia lá nos Estados Unidos conseguiu desbaratar uma quadrilha que fazia clonagem do chip SIM card. Uma empresa alemã descobriu cartões de crédito, acesso liberado, sem senha, sem nada, e começou a analisar, acabou descobrindo toda uma rede de bots que usa esses cartões de crédito para evoluir o Clash of Clans, o Clash Royale. E aí você entende por que de repente esses jogos têm um faturamento tão alto. Você tem
esses bots, fazem as evoluções, gastam o dinheiro, depois vão pros fóruns e vendem essas contas. A estimativa com o Fortnite estando por fora da Google Play é que o Google perca coisa de 50 milhões de trampetas, isso só em 2018. O curioso é que o Fortnite falou o seguinte: agora já tá liberado, todo mundo pode usar o Fortnite. Em tese precisa de um convite, mas já tá liberado para todo mundo. Mas a Fortnite falou: depois que você instalar, fecha o processo de instalação, não vai aceitar outras instalações de fontes desconhecidas. É engraçado isso, não abre a porta só pra mim, deixa eu entrar, depois você fecha de novo. O legal é que quando você faz a busca por Fortnite, o Google diz: o Fortnite da Epic Games não tá disponível aqui no Google Play. E pra acirrar essa briga PUBG versus Fortnite, que acaba que o Fortnite só pega em Androids top de linha, o PUBG tá lançando uma versão Go, né, que é o PUBG Mobile Lite, sobre jogos. O cenário que parece que tá se desenhando é o streaming de jogos. Já se falou disso, tinha um live, foi, mas não foi. Você tem hoje já o PlayStation Now, onde você tem acesso a esse streaming de jogos dentro do PlayStation. Tem o suposto, sei lá, o Xbox na nuvem, o Project Scarlet, tirando o processamento do Xbox, do hardware que tá na sua casa, levando pra nuvem, ser só o streaming. Isso acontece porque tem essa tendência de digitalização das coisas e é uma questão de tempo para que o próprio hardware ele se digitalize. Tem que desenvolver algumas coisas, tem computação de borda, mas o cenário pintando é de uma computação distribuída e na ponta somente telas. De Apple, o Doug Field, ele trabalhou na Apple em 2008. Ele cuidava de engenharia de hardware, começou na Ford, passou por aqueles pré-scooters elétricos, Segway, tava 5 anos na Tesla e agora tá indo pra Apple. Aí já aquece o papinho do iCar do Project Titan, o Apple Car. Apareceu referência dentro da App Store dos bancos compatíveis com o Apple Pay e tá lá além do Itaú, Bradesco e Banco do Brasil. Qualquer hora vira a chave, com inclusive o link para você baixar os wallpapers do Note 9. De banco, né? As fintechs, elas são legais, tecnologia, aplicativo, mas acaba que tem que permitir saque. Você precisa de dinheiro, né? Você precisa de um boca de caixa, né? De um saque eletrônico. Você vai precisar fazer um depósito na maquininha, tem umas parcerias rolando. Do Bank, coitado, né? Tá lá meio que parada no tempo. A Caixa também é uma coisa que eu queria que rolasse já há muito tempo, permitir que você apostasse na Mega Sena de maneira online. Tem gente que faz isso online, mas é mó trabalheira. Agora você consegue fazer isso online pela própria Caixa em todas as modalidades. Aqui na Lotomania, Lototeca, Dupla Sena, Mega Sena. A única que você não consegue, se eu não me engano, é a Loteria Federal. loteriasonline.caixa.gov.br. Só que você tem um limite. Você tem que gastar de 30 a 500 reais. É o mesmo preço da lotérica, mas com um mínimo de 30 reais. Facilita a vida do bolão, né? Tem uma galerinha reclamando da nova publicidade da Apple, que tá muito marqueteira, parece grife de moda, não tem foco no produto, é mais sobre lifestyle. E essa é a linguagem hoje. Você pega as próprias marcas de moda, como eles estão mudando a logotipia, tirando a serifa. Serifa acaba dando um toque de delicadeza, né? Uma leveza, é um detalhe. Só que você precisa de algo com mais impacto nesse mundo de internet, algo de mais fácil visualização. Você pode ver que tá todo mundo hoje seguindo uma linha de retirar a serifa, de fazer versões dos seus logos bem parecidos, sim, mas sem a serifa. Em tempo, sans serif é sem serifa. Serifa é um borradinho, é um escorregadinho, é um fininho que você tem, em tese, melhoraria a legibilidade na letra. Se a grossura do traço da fonte ela é constante, não tem serifa. Se é variável, tem uma parte que é mais gordinha, outra que é mais fininha, aí você tem a serifa. Falando de propaganda, a Samsung liberou mais um Ingenious, falando do Note 9 e o iPhone 10. O iPhone 10 é bacana porque você pode usar o Face ID. Mas Note 9 também. Mas no FaceTime você pode conversar com até 32 pessoas. Mas por que eu quero conversar com tanta gente assim? Vou deixar esse comercial aqui nas notas do episódio. E para finalizar, registrar mais algumas coisinhas. Apple Music, playlist de música clássica com curadoria da Dot Gramophone. Spotify tá testando um jeito de você pular os anúncios, Active Media. Eu ainda não entendi direito como funciona. Se você pode ir pulando, mas obrigatoriamente tem que assistir um anúncio, até parar num anúncio que você curta. Do ponto de vista de inteligência, é bacana para
do Spotify, porque ele vai conseguir entender quais anúncios são relevantes para você. O anunciante, se teve um anúncio skipado, né, e portanto não assistido, não vai ser cobrado por isso, ele não vai pagar. Interessante a proposta. Obscura tá chegando no iPad, aplicativo de foto, inclusive ele tá gratuito na Apple Store. Baixa o aplicativo Apple Store, não é o App Store, Apple Store, na aba Descubra, rola para baixo, você vai resgatar o aplicativo gratuitamente. Nesse último beta do tvOS, pintou o suporte ao Dolby Atmos no iTunes Movie, que eu tô curioso mesmo, fazer uma enquete depois, é saber como é que vai ser o nome dos iPhones, né? Porque a gente tem 8 e 10, a Apple vai lançar o que esse ano? Vai lançar um 9, vai lançar o 8S, vai lançar um 10S, vai lançar um 11. Outra coisa que eu também quero ver é a propaganda que a L'Oréal vai disponibilizar dentro do Instagram com realidade aumentada, para mostrar como vai ficar a maquiagem. É um filtro, a gente já tem um filtro no Stories, não tem nenhuma nova tecnologia, mas sendo aproveitada. Verdade seja dito, Snapchat foi o primeiro a fazer isso, mas Snapchat não morreu, não? Um dado que eu achei curioso, Netflix esse ano aumentou 88% o seu conteúdo próprio, mas ainda não ganhou o coração dos assinantes. O que mais é visto ainda assim são conteúdos antigos, são os filmes, entre aspas, velhos. Netflix ainda é sessão da tarde. E para finalizar, registrar você, usuário do Windows 10, existe um God Mode, um modo Deus. Só você colocar uma pastinha com um nome específico no desktop e assim ele libera para você todos os ajustes do sistema. E assim, hackeando a automação. Vou ficando por aqui, mas eu volto, claro, você sabe, amanhã, terça-feira. Abraço para vocês, até amanhã. Tchau, tchau. Coca-Tech está presente em todas as redes sociais: YouTube, Facebook, Twitter, Instagram. Acesse cocatec.com.br. Assine o podcast.